Boa noite, como é que está essa gente boa? Tudo certo? Tudo tranquilo? Aproveitando esse início de primavera, né? Porque o verão ainda não chegou, mas a primavera já chegou e está aí. Então, meus queridos, hoje nós vamos continuar a estudar Colossenses. Nós começamos o mês passado no capítulo 1, começamos falando da primeira parte, do 1 ao 14, que Paulo fala do amor, da fé e da unidade de espírito que aqueles cristãos de Colossos tinham. Mas também ele chama a atenção deles, ele exorta a eles para que eles se esforcem ainda mais para buscar o conhecimento, a sabedoria, o entendimento da vontade de Deus. E hoje nós vamos estudar então do 15 ao 23, onde Paulo começa a atacar o problema que eles estavam enfrentando. Eles estavam enfrentando um problema lá e hoje nós vamos entender o que é isso. Então Paulo elimina qualquer questionamento ou qualquer dúvida que eles tinham sobre a divindade de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar esse texto e eu gostaria que vocês abrissem já então as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao 23. Embora a gente vai ter aqui no telão também, se alguém tiver a Bíblia papel e quer usar, é bom ouvir o barulhinho das folhas de papel, né, mexendo na Bíblia. Então, Colossenses 1, do 15 ao 23. Ali Paulo diz o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Senhor Jesus, queremos louvar a Ti e agradecer, ó Deus, por ter essa palavra, Senhor, essa palavra profunda, esclarecedora, essa palavra, Senhor, que é suficiente para nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, abra nossa mente e o nosso coração, que Ele transforme o nosso coração e que nos dê sabedoria, entendimento para poder nos edificar nessa noite, Pai, e sairmos daqui, Senhor, cheios de alegrias, motivados, Pai, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. É por isso que eu louvo e agradeço, Senhor. Use-me a mim também, Senhor, como uma ferramenta em Tuas mãos para ministrar essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Paulo aqui começa no versículo 15, falando algumas palavras bem fortes, né? Duas palavras, pelo menos ele diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Bem, o que Paulo está falando aqui é quem é Cristo. Primeira coisa que Paulo está falando, quem é Cristo? Aliás, deixa eu dar um conselho para quem já é vendedor, ou se você pretende ser vendedor, representante um dia. Conheça muito bem o seu produto. Estude tudo sobre o seu produto. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não fale mal do concorrente. Não fale mal do concorrente, que você está fazendo propaganda para o concorrente. Então, não fale mal do concorrente. Então, aqui Paulo está dizendo que Cristo é o ser que é uma imagem, o primogênito, que não há comparação. Qual é essa palavra? O que significa essa primeira palavra? A imagem. Essa palavra, no original, no grego, ela se chama eikon, essa palavra. E deriva da palavra ícone, que em português significa cópia ou semelhança exata. Semelhança exata. Então é isso que Paulo está dizendo.
ele está falando que essa é a imagem de Cristo, a cópia exata do Pai. A cópia exata. É o que diz em Hebreus 1:3. Vamos abrir lá, vai ter aqui no telão. Hebreus 1:3. Diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado e purificado dos pecados, a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, o fato que quando nós pensamos ou falamos sobre imagem, o que vem na nossa mente? O que vem na nossa mente quando a gente pensa em imagem? A gente pensa na aparência, né? Magro, alto, feio, bonito, boa aparência. Nós temos uma ideia da imagem dessa forma. Mas aqui, Paulo está falando de outra imagem. Paulo está falando dos atributos de Deus. Ele está falando de um Deus que é amor, de um Deus que é santo, de um Deus que é justo, de um Deus que é imutável. Imutável. A única forma de um Deus assim viver na terra seria sendo totalmente humilde. Totalmente humilde. Como é que uma pessoa vai viver na terra sendo santo, justo, sendo amor? Só se for totalmente humilde. Humilde ao ponto de amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca, sem esperar reconhecimento algum. Essa é a humildade. Santo, ao ponto de não se contaminar com a impureza e com a maldade, com a depravação humana deste mundo. Isso é a santidade que a Bíblia fala. Ao ponto de não se contaminar de nada, por nada. E terceiro, justo, ao ponto de não julgar, de não condenar ao próximo, pois se fosse condenar, não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos seriam condenados. Então esse Deus viveu na terra. Esse Deus viveu. Jesus. É dessa imagem que Paulo está falando. É desse Deus que Paulo está falando. Então a primeira palavra desse versículo 5, a imagem, significa essas qualidades de Cristo. Não significa a aparência exterior. A segunda palavra, Paulo diz que Jesus é o primogênito de toda a criação. Tanto na cultura grega como na cultura judaica, o primogênito não era a pessoa mais velha, mas era aquele que recebia a bênção do pai. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês lembrarem. Jacó e Esaú. Esaú era o filho mais velho, mas Jacó recebeu a bênção do pai. Ele se passou a ser o primogênito, o herdeiro. Da mesma forma, os filhos de José do Egito, né? Os dois, Manassés e Efraim. Esses dois também. Manassés era o mais velho. Efraim recebeu a bênção do pai, recebeu a primogenitura. E a própria nação, eu podia citar vários exemplos aqui, mas a própria nação de Israel. A nação mais antiga, mais velha, era o Egito. Mas Deus chamou um homem só e começou uma nação. Chamou Abraão e começou uma nação do zero, a nação de Israel. Enquanto que o Egito já existia há muitos anos, tanto que Abraão e Sara vão para lá depois. Então, nem sempre o mais velho era o herdeiro, era o primogênito, mas sim aquele que era escolhido. Então, esta palavra primogênito significa isso, aquele que é o herdeiro, aquele que é o escolhido, o que recebe a bênção. No versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. As coisas nos céus e na terra, que significam a natureza, os animais, os mares, as estrelas, o sol, a lua, toda a humanidade, toda a forma de vida, todos os seres celestes, potestades e autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Foram criadas essas coisas por causa de Jesus, por causa de Cristo. Então, se você tem dúvidas sobre a grandeza de Cristo, Paulo define essa grandeza da seguinte forma: Cristo está acima de tudo e de todos, incluindo os seres celestes, anjos caídos ou potestades. Ele está acima de toda autoridade espiritual, somente abaixo do Pai. Jesus só está abaixo do Pai. No restante está acima de tudo. Por isso, ele é o primogênito, ele é o herdeiro, ele é o ser superior. Conforme diz em Efésios, abra ali em Efésios capítulo 1, versículo 21. Muito acima
de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Ou seja, Cristo é acima de tudo para sempre. Já foi, continua sendo e será para sempre, na era que há de vir. E em Colossenses 1,17, vai dizer que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. E em João, o apóstolo João também afirma isso. Por que é importante a gente ver vários versículos? Porque estamos falando de uma grandeza que às vezes a gente não entende. Nós estamos falando de um ser supremo que é tão... Às vezes parece que assim, para nós, é só Jesus. Então por que a gente vai olhar vários versículos aqui? Ó? João, o apóstolo João também fala isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 3. Diz, no princípio era aquele que é a palavra. Ou em outra linguagem, o verbo, né? Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio, lá no começo. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então, não é só Paulo que está falando aqui, João também fala a mesma coisa. Quem é Jesus, então? João 1,14, ali mesmo. Aquele que é a palavra, ou o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Resumindo tudo isso, Jesus sempre esteve com Deus, está à direita de Deus agora e continuará com Ele para todo sempre. Esse é o resumo de quem é Jesus. Então, é bom a gente ter isso na mente quando a gente precisa explicar alguma coisa para outra pessoa sobre Cristo. No versículo 18, Colossenses 1,18, ali diz, Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Nós cantamos a música, a última música que cantamos, né? Colossenses 1, que fala da supremacia de Cristo, que fala da grandeza de Cristo, da humildade de Cristo, que fala inclusive da sua imagem interior. Então essa é a música que nós acabamos de cantar, louvando e adorando a Deus. Mas por que Paulo usa essa analogia do corpo humano para explicar a autoridade de Cristo sobre a igreja? Por que Paulo usa? Primeiro, porque a cabeça está no topo. Você já viu uma pessoa com a cabeça lá embaixo? É só se estiver plantando bananeira, né? Mas a cabeça está no topo do corpo. Tudo vem de cima para baixo. Segundo, é na cabeça que fica o cérebro humano. O cérebro é o comando, é o computador, é aquele que dá a direção, aquele que dá as coordenadas para o corpo. E Paulo diz que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, Cristo é quem está no comando. Cristo é quem está no comando da igreja. Ou seja, uma igreja sem o foco em Cristo, sem a visão de Cristo, sem Cristo no centro, é igual a uma mula sem cabeça. Uma igreja que não aceita, que não coloca Cristo no centro, é um corpo sem cabeça, é um corpo sem comando. Você já viu um corpo sem cabeça andar por aí, né, se balançando? Não anda, né? Pode andar sem um braço, pode andar sem um pedaço de uma perna, pode andar sem um olho, sem uma orelha, mas sem a cabeça não, jamais. Então Cristo é o cabeça do corpo, da igreja. A igreja sem Cristo no comando é um corpo sem cabeça. É um corpo que não funciona, não tem direção. Por isso que o nosso louvor precisa ser para Cristo. Por isso que a nossa celebração, adoração precisa ser para Cristo. A nossa comunhão, os nossos relacionamentos precisam ser para Cristo. Todos os nossos relacionamentos. A nossa contribuição, a nossa oferta precisa ser para Cristo. Servir a igreja, sermos servos, precisa ser para Cristo. A minha vida no dia a dia precisa ser para Cristo. Em resumo, tudo é para Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. A igreja precisa ser cristocêntrica. Cristocêntrica. É isso que nós precisamos fazer. É isso que Paulo está dizendo aos Colossenses. E a nós também. Ele diz, não deem ouvido aos falsos mestres, aos influenciadores, aos enganadores. Não deem ouvido a eles. Cristo é o cabeça, Cristo é o cérebro, Ele está no comando da igreja. Vocês estão preocupados com o quê? Às vezes a gente pensa que a igreja é minha, ou é do outro, ou é do fulano. Eu vou ter que fazer porque
eu sou isso. A igreja é de Cristo. Nós somos só instrumento nas mãos de Cristo. Nós somos só ferramentas. Nós precisamos sim estar comprometidos com Cristo e nos colocarmos à disposição. Mas a igreja é dele. Mas o verso 18, ainda Paulo continua. Ele diz, ele é o primogênito dentre os mortos. Bem, se você conhece um pouco da história da Bíblia, você vai lembrar que vários ressuscitaram antes de Jesus Cristo. Eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. O filho da viúva de Serepta, né, uma oração que Elias fez e ressuscitou aquele menino. O filho de uma mulher sumanita, foi Eliseu quem fez a oração e ressuscitou. Está lá em Reis, eu tenho todos os endereços aqui. Depois, se você quiser, posso te passar os endereços. Um homem que foi encostado nos ossos de Eliseu também ressuscitou. Essa história é interessante, se você lá olhar em 2 Reis, todos esses acontecimentos estão em 1º e 2 Reis, tá? Lá existia um exército sumanita que seguidamente atacava Israel. E o povo, os israelitas, estavam fazendo um velório desse homem. E quando viram o exército, fugiram. E aí estavam lá no cemitério, já largaram o morto e ele caiu dentro do túmulo de Eliseu. Eu não sei que tipo de túmulo era, não era de concreto, imagina, porque para ele encostar nos ossos deve ter quebrado, estava aberto, enfim. Ele encostou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Eliseu era um profeta, para quem não sabe. Depois teve a ressurreição do filho de uma viúva, que o próprio Jesus ressuscitou, que está lá nos evangelhos, em Lucas. A filha de Jairo, que todos vocês já conhecem, também está nos evangelhos. Lázaro, que era muito amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, que foi ressuscitado por Jesus depois de 4 dias, né? O próprio Jesus, então, na ordem, ressuscita. E ainda teve Tabita, que Pedro fez a oração e orou, e ela ressuscitou. E Eutico, um jovem que caiu de uma altura onde Paulo estava dando um sermãozinho, que começou às 7 da noite, foi até às 7 da manhã, 12 horas só, né? Então, fiquem tranquilos, nós hoje aqui é só 8 horas, não vai ser 12, né? Vamos diminuir um pouquinho. Ele caiu, morreu, e Paulo fez a oração e ressuscitou esse jovem. Então, todos esses ressuscitaram, e Jesus está nessa ordem aí. Mas o que aconteceu com todas aquelas pessoas que ressuscitaram antes de Jesus? Ou seja, sem ser Jesus, todas elas voltaram para o mesmo corpo. Voltaram para o mesmo corpo, viveram mais um tempo e depois morreram de novo. Né? Todos. Faz muitos anos, né? Eles não estão mais vivos, eles morreram novamente. Mas a ressurreição de Jesus é totalmente diferente. O corpo dele foi sepultado, colocado no túmulo, mas não foi encontrado. O túmulo estava vazio, vocês conhecem. A gente até tem uma música que canta aqui que fala que o túmulo está vazio. E ele depois então aparece a seus discípulos em vários momentos. Em espírito e em corpo, em carne também, ao ponto dele comer peixe junto com os seus apóstolos. Ele volta e aparece novamente. E Jesus então ressuscita, mas jamais morreu novamente. E jamais morrerá. Por isso que ele é o primogênito entre toda a criação. Por isso, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Essa é a diferença. Depois disso, então, Jesus ascendeu, subiu aos céus e vive para sempre. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi, versículo 19... Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude significa vitória sobre a morte, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás e seus demônios, a restauração do homem, da humanidade, e o seu retorno em glória junto ao Pai. Jesus volta para o céu como vencedor, não como perdedor. Isso é a plenitude que envolve Cristo. Ele veio, cumpriu a sua obra, o seu propósito e volta para o céu como vencedor. Por isso que nele habita toda a plenitude. Nada ficou para ser reparado ou restaurado. Tudo que era preciso ser feito foi feito por Jesus. Essa é a plenitude. E no verso 20, Paulo explica o restante da plenitude de Cristo. Versículo 20 de Colossenses. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então Paulo deixa claro aqui aos Colossenses, ele diz assim, volte-se para a pessoa de Cristo, volte-se para ele, para aquele que estava, na verdade eles estavam deixando Paulo e Epáfras preocupados
com aquela situação. Paulo e Epáfras, lá em Roma, estavam preocupados porque eles estavam perdidos. Começaram a acreditar em coisas que não era verdade. Então Paulo dá esse conselho a eles, para que eles voltem a acreditar na verdade do Evangelho. No versículo 21, Paulo vai dizer assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês era um inimigo por causa do mau procedimento de vocês. Essas palavras separado, em grego, significa distanciados, isolados, sem conexão. Por que eu falo no grego? Porque é onde foi escrita a Bíblia no original. Então, algumas palavras a gente vai, às vezes, pesquisar a essência dela. Mas o texto continua, ele diz: antes vocês eram inimigos. O que faz o inimigo? O inimigo fica do outro lado. Né? O inimigo ele fica do outro lado. Ele é teu adversário. Ele se rebela contra o seu oponente. O inimigo procura vingança. Ou muitas vezes ele quer se manter afastado, longe, distante. Por isso ele age com mau procedimento. Paulo exorta os colossenses sobre o mau procedimento, porque alguns deles ainda acreditavam nas heresias. Se vocês estão ainda acreditando nessas heresias, ele diz: vocês estão se comportando como antes, quando ainda não conheciam a Cristo. Eles que se passa? Voltem para Cristo, voltem para o seu caminho. É isso que Paulo está dizendo. Mas no verso 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Eu quero ilustrar esse versículo aí, deixa eu pensar aqui, espera aí um pouquinho. Roger, faz favor, Roger, vem cá, faz favor, Roger. Então Jesus, ele chega na presença do Pai e diz: Pai, esse é o Roger. Meu pai fica pensando: sim, pai, lembra o Roger, aquele baixinho. Pai, o senhor lembra o Roger, aquele rapaz que ainda desde criancinha ele era desobediente, ele era mentiroso, enganador, ele era rebelde desde pequenininho, né, o Roginho. Daí Jesus disse: pois é, pai, procura, acha o nome dele. Pai. Aí Deus vai lá, passa os livros. Encontrei ele aqui, ele está no outro livro aqui. Não tinha, né? Agora eu achei aqui, ó. Mas tem muitas páginas escritas aqui a respeito do Roger. Né? E tudo pecado. Cheio de pecado, muitas páginas escritas. E aí o Roger lá, quieto, impaciente, na frente do Pai. E Jesus ali, explicando. Então Jesus diz: Pai, mas ele dobrou o seu joelho. Ele se arrependeu dos seus pecados. Ele pediu perdão dos seus pecados. E eu, no meu grande amor, eu me derramei por ele e perdoei os pecados dele. Jesus fala isso para o Pai. E aí o Pai olha, então: ai, que bom, meu filho. Que maravilhoso que tu fez isso por esse meu filho. Agora ele é meu filho. Deixa eu escrever ele agora no outro livro. No livro da vida. E aí Jesus agradece ao Pai. Pai, eu quero apresentar agora ele, então, como santo, como inculpável, livre de qualquer acusação. Esse é o Roger. Esse agora é meu irmão e teu filho, Pai. Abençoa esse teu filho. E aí o Pai diz: então vai meu filho. Vai em paz e que Deus abençoe. Mas Jesus diz: Roger, vai e não peques mais. Evite o pecado, assim que for possível, quanto mais for possível. Mas Paulo continua. Paulo faz outro alerta no verso 23. Paulo diz: desde que continue alicerçados e firme na fé. Paulo fala de um caráter transformado. Paulo fala que só é possível pela fé. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos nós cristãos que entendemos a Cristo, que aceitamos a Cristo de verdade, precisamos ter esse caráter transformado. E é por isso que o Roger, que veio aqui para nós dar esse exemplo, ele é uma pessoa que aceitou a Cristo e tem um caráter transformado. Ele foi aceito como santo e inculpável, porque Jesus pagou os seus pecados. Mas ele não parou só nisso. Ele teve fé, ele continuou sendo transformado. E é isso que Paulo diz no verso 23. Paulo completa dizendo: sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então Paulo deixa bem claro aqui por que ele está escrevendo essa carta aos Colossenses. Por que Paulo se tornou um ministro do Evangelho?
Paulo foi transformado pela fé em Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo. O próprio Paulo, ele também foi transformado pela fé em Jesus Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 5 e 6, da mesma forma, Paulo vai falar para nós novamente, a carta de Paulo aos Coríntios, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E o 6, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ou seja, ministros do Evangelho, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é para isso que Deus nos capacitou, para que nos tornamos ministros do Evangelho, que anunciamos, que falamos, que tenhamos uma vida coerente para que possamos mostrar esse Evangelho para todos aqueles que ainda não ouviram, que não conhecem. Então, para finalizar aqui, podemos resumir esse texto em 3 pontos que eu quero resumir aqui para vocês. O primeiro ponto é quem é Cristo. Lembra disso? O primeiro ponto é quem é Cristo. Ele é a imagem exata do Pai. Ele é o primogênito, o herdeiro acima de toda a criação. Ele é o centro de todas as coisas, o eixo da subsistência. Ele é o cabeça do corpo, o cabeça da igreja. Nele habita toda a plenitude. Ele é um ser divino que completa a Trindade. Então, quando alguém te perguntar quem é Cristo, é fácil você dar essa explicação para a pessoa. Isso é Jesus Cristo. Não precisa falar tudo, só falando esse resumo aqui já é o suficiente. Quem é Jesus Cristo? É tudo isso. Ele é o herdeiro, o primogênito, a imagem do Pai. O segundo ponto, o que Cristo fez e continua fazendo. Então, o primeiro é quem é Cristo. O segundo ponto é o que Cristo fez e continua fazendo. Ele é o Criador de todas as coisas no céu e na terra, seja um trono, soberania, poderes ou autoridades. Ele é o reconciliador de todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ele é quem estabelece a paz, derramando do seu sangue na cruz por nossos pecados. Essa paz ele estabeleceu pelo seu sangue. Ele é o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. Ele continua fazendo, ele continua cuidando da gente, para nos apresentar santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação para o Pai. Esse é o nosso Jesus Cristo. Então, quando alguém lhe perguntar quem é Cristo ou o que Cristo faz, responda isso. Pode responder isso que você está corretamente de acordo com o que a Bíblia diz. E o terceiro e último ponto é a aplicação que Paulo faz com esse texto. Ele faz a seguinte aplicação. O conselho que ele dá aos colossenses, e é claro também a nós, no versículo 23, é que continuamos alicerçados na fé e firmes na esperança do Evangelho. Essa é a aplicação, é bem simples. Continuamos alicerçados na fé e firmes na esperança do Evangelho. Em outras palavras, significa não se afaste do caminho, não se distancie, mantenha-se o tempo todo próximo a Cristo, com o olho, com a direção em Cristo. Paulo diz, é desse Evangelho que eu me tornei ministro e representante, embaixador, seja o que for. E ele continua, é por isso que eu luto. É esse Evangelho que me motiva a viver. É Cristo o centro da minha vida. É esse o ensinamento, é essa a aplicação de Paulo para nós. É essa a aplicação. Em resumo, é como se Paulo estivesse aqui hoje dizendo para todos nós, coloquem Cristo no centro da igreja, Cristo no centro do louvor, Cristo no centro da adoração, Cristo no centro da contribuição, Cristo no centro do ensino, da palavra. E por fim, coloque Cristo no centro da sua vida, da minha vida. Concluindo toda essa aplicação de Paulo, coloque Cristo no centro de tudo, seja comprometido com Cristo. Esse é o ensinamento que nós podemos meditar durante a semana, para que Deus nos dê a condição de agir conforme aprendemos nessa palavra. Amém? Senhor Jesus, eu quero te louvar, Pai, te agradecer, porque a tua palavra ela é tão real, Pai. É tão impressionante, Deus. Como cantamos aqui hoje também, ó, impressionante. A gente fica, às vezes, aqui, Senhor, pensando qual é a tua grandeza, como o Senhor age. Mas a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela nos orienta. Todas essas coisas. Que a gente possa buscar nessa fonte, essa fonte inacabável, Pai, de sabedoria, de entendimento.
para que a gente cresça cada vez mais, juntos com Cristo. Eu te peço por isso, Pai, edifica cada um, transforma a mente e o coração de todos nós, para que sejamos realmente, Senhor, semelhantes a Cristo, parecidos com Cristo. Eu oro por isso e agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo e fará em toda a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.